Olá, aqui Viviane Carvalho, arquiteta especialista em laudos de avaliação de imóveis urbanos. E hoje eu quero falar com você, engenheiro civil ou arquiteto que trabalha com projetos ou com obras e já está bem cansado pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso o resto da minha vida? Como que eu faço para conciliar o meu trabalho com a minha vida pessoal e não somente viver para trabalhar, mas também ter um retorno justo pela minha carreira? Talvez você já tenha até ouvido falar que existe a área de laudo de avaliação de imóveis urbanos, mas não sabe como funciona e talvez você ache que só serve para trabalhar nas instituições bancárias. E é isso aqui que eu vou desconstruir para construir de novo com você hoje. As instituições bancárias são um mercado certo para engenheiros e arquitetos que se capacitam em avaliação de imóveis urbanos. Por quê? Porque sim, nos bancos é necessário ter um credenciado ou uma credenciada que seja um engenheiro ou arquiteto graduado e que não precisa ter pós-graduação e que não precisa ter feito concurso, mas que saiba fazer laudo. Por quê? Porque nos bancos precisa de imóveis, precisa de avaliação para financiamento habitacional, para retomada de imóvel, porque infelizmente às vezes tem algumas pessoas que não conseguem pagar os imóveis. Esse imóvel que é considerado a garantia do banco precisa ser retomado por ele. E também tem os casos em que pessoas ou empresas, PJ, precisam colocar um imóvel como garantia, a tal da hipoteca, para pegar um dinheiro emprestado. Em todas essas situações, invariavelmente, é obrigatório, é necessário fazer um laudo de avaliação de imóvel. Quem faz esse laudo não é o cliente que vai atrás de alguém para fazer o laudo, é o próprio banco que tem ali os seus credenciados contratados com contrato de 5 anos para fazer esses laudos. Então, o que é importante você saber em prol disso? Que você, sabendo fazer laudo, você pode trabalhar para os bancos. E aí, é com um banco só que você vai trabalhar? Você fica limitado? Não. E é justo sobre isso que eu sempre falo, se credencie em mais de um banco, em mais de uma atividade para os bancos, porque esse exemplo que eu dei aqui é a avaliação de uma benfeitoria, de um imóvel pronto. Pode ser esse um imóvel como uma casa, um apartamento, um terreno, um comércio, enfim, várias situações. Mas é esse tipo de avaliação. Só que os bancos também tem outras avaliações, como, por exemplo, avaliar um imóvel que vai ser construído. Então, é diferente você fazer uma avaliação de um imóvel que vai ser construído num terreno que é da pessoa e um imóvel que vai ser construído num terreno que a pessoa também vai financiar. Então, tem essa outra atividade. E tem também a atividade de acompanhamento de execução para a instituição bancária. Além disso, temos os formatos diferentes, formatos para trabalhar com laudo simplificado, que é a maior demanda, e formato para trabalhar com laudo completo, que é uma demanda menor, por isso eu não oriento que seja o primeiro passo. Porém, para você entrar no banco, você precisa saber fazer o laudo completo, mesmo que você vá escolher se habilitar na atividade de laudo simplificado. Por quê? Porque é requisito obrigatório para entrar no banco. Embora não precise de prova, não precise de concurso, não precise de pós-graduação, não precise de nada nesse sentido, você só precisa ser engenheiro arquiteto, aprender a fazer laudo, ter um certificado ali de capacitação de no mínimo 20 horas com aplicação de inferência estatística, que é a metodologia baseada na norma 14653 de avaliação de imóveis urbanos, que é solicitado pelos bancos como critério, e o seu laudo de avaliação acompanhado de uma RT. Então, você precisa fazer um laudo completo para você entrar na atividade de laudo simplificado, que é onde tem a maior demanda. E aí está uma questão, Viviane, mas como é que se eu não preciso ter experiência, porque não precisa ter experiência para trabalhar para os bancos,
Como é que eu posso entrar se eu preciso de um laudo? Não entendi. Como você faz isso? Você pode pegar um imóvel de um vizinho, de um amigo, de um conhecido, para fazer uma avaliação completa, certinho, ali do começo ao fim, fazer toda a parte de embasamento, fazer a avaliação, juntar os documentos e encaminhar para o banco em tempo de edital aberto. E é aí que você começa. Esse trabalho que você envia para o banco não precisa ser de um trabalho de um cliente real que tenha pago você para fazer isso. Você pode fazer um trabalho para um conhecido. O conhecido até vai gostar de saber quanto vale o imóvel dele. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Foi assim que eu comecei há 7 anos e pouco, já perdi as contas. Quando eu fiz lá em 2013 para entrar em 2014, foi assim que eu comecei e é assim que eu recomendo que você comece. E aí eu vou trazer um tema aqui bem, mas bem importante, que é o seguinte: você vai entrar nos bancos como uma porta de entrada para o mercado de laudo de avaliação. Você vai perceber que quem está há muito tempo no mercado sempre segue um caminho que é mais promissor. Que é, você começa com as instituições bancárias e depois você vai expandindo. Por quê? Porque tem formas de expandir. Assim como você pode crescer colocando mais de um tipo de atividade, mais de um banco e mais de uma cidade, pelo amor de Deus, não coloca uma cidade só, senão vai cair uma ordem de serviço na sua cabeça, um pedido de avaliação só na sua cabeça. Você tem que colocar uma região e essas são as primeiras formas. Porém, os bancos são portas de entrada. Bancos como Banco do Brasil, BNDES, Banco de Brasília, Banco de Minas Gerais, Banco do Nordeste, são bancos para você começar. Então, quando eu digo para você ganhar 10 mil reais por mês, é totalmente viável se você começa e vai complementando regiões, complementando bancos. Ou você pode escolher um banco só, por exemplo, eu vou só no Banco do Brasil. Vou escolher o Banco do Brasil para eu começar, mas agora eu quero conciliar com a parte judicial. Show de bola! Ou agora eu quero conciliar com a parte extrajudicial. Show de bola! Entende? Então você pode escolher se você soma bancos, se você soma bancos e judicial, se você soma bancos, regiões, atividades e judicial, se você soma bancos, atividades, bancos, atividades, regiões, setores, judicial, extrajudicial, particulares. Mas, Viviane, qual a diferença do judicial e do extrajudicial? O que é isso? Por que precisam do meu trabalho? Onde está esse cliente? O judicial e o extrajudicial funcionam da seguinte forma. No judicial, você vai fazer laudo de avaliação nomeado pelo juiz. Ao se registrar lá no site, colocar a sua documentação e se habilitar também, sem precisar ter experiência, entende? Você só precisa saber fazer laudo de avaliação. Você se registra, não precisa... Para os bancos, precisa ser CNPJ. Para o judicial e para o extrajudicial, você não precisa ter CNPJ. Então, também é uma forma de começar. Quem tem muito medo de já abrir o CNPJ, pode ser o seu primeiro degrau, se for mais conveniente para o seu momento. Então, no judicial, você vai ser o perito ou perita avaliadora. Então, perito não é uma profissão. Perito, você está sendo perito naquela situação, não é que você é perito. Perito não é uma profissão, ela é a função naquele momento. E no momento que tem duas partes brigando na justiça, porque isso pode ser uma briga, por exemplo, na vara civil, na vara familiar, em N situações. Por quê? Pode ser quando morre gente. Pandemia, infelizmente, aumentou a quantidade de casos de divisão de herança familiar, aumentou até nos cartórios. Se você faz parceria como avaliador nos cartórios, os cartórios estão cheios de documentação para preparação de inventário. Subiu, se eu não me engano, uma porcentagem de 40% a procura para fazer inventário ou testamento nos cartórios.
Então, são lugares onde você também pode atuar. Esse já é um setor particular. Então, o que é importante? Você saber que você tem para onde ir. Enquanto com projeto e execução, muitas vezes você não tem, empacou e nada te desatola daquele lugar. Você já ficou atolado com o carro, assim, de não conseguir sair? Eu já fiquei fazendo vistoria para avaliação de banco. Atolei o carro num lugar que eu não conseguia sair. E assim, é um desespero que você não tem o que fazer. Você tem que pedir para Deus para mandar um negócio ali para te salvar. Não tem o que fazer. Num ponto que eu tive que dormir no lugar. Atolei num nível que começou a escurecer, ninguém passava. Na verdade, eu tive que abandonar o carro. Aí passou uma caminhoneta jogando uísque assim para limpar os faróis do carro, porque tinha chovido. E aí eu fui dormir numa outra cidade, ainda fui comer batata frita caindo barro, assim. E aí depois, no outro dia, que fomos conseguir desatolar o carro. E descobri que naquele lugar tinha onça ainda. Então, assim, a situação de estar atolado, eu tenho muita propriedade para falar. E eu também já trabalhei com projetos. E é mais ou menos isso, é você estar ali, sem conseguir sair do lugar, sem ter uma mão que te puxe, sem ter outras coisas para fazer para aumentar a sua renda. E quando eu falo em ter uma perspectiva de crescimento e você poder sim ganhar 10 mil reais por mês, porque, gente, eu tô há 7 anos trabalhando exclusivamente com laudos. Eu tenho 3 empresas de avaliação, exclusivamente de laudos de avaliação. E eu tenho mais de 2.000 laudos elaborados. Quando chegou em 2.000 laudos elaborados, eu parei de contar. Eu já até tenho que rever isso. Mas eu não estou falando de uma coisa que aconteceu em um ano esporádico. Eu não estou falando de uma coisa que aconteceu só quando a construção civil estava incrível. Eu não estou falando de uma coisa pontual, temporal. Eu estou falando de um trabalho, de uma expertise que sempre vai ser necessária. Seja mais no banco, menos em outro setor, seja menos no banco, mais em outro setor, porque as coisas são cíclicas. Todas as situações sociais, econômicas impactam qualquer nicho de trabalho, e na construção civil não é diferente. Mas e aí? A expertise que você constrói determina o tipo de trabalho que você vai poder elaborar. E aí, meu filho, você dança conforme a música. E a música qual é? Pode ser que em um determinado momento tenha mais demanda no banco. E aí você ganhe com um banco só, por exemplo, 10 mil reais, 12 mil reais. Isso é super possível, porque eu já ganhei com uma empresa 25 mil reais em um mês com um banco, que no caso foi a Caixa. Porém, a Caixa não está aberta neste momento, mas tem tudo para abrir até ano que vem. É uma garantia? Não é. Mas se você não estiver preparado para quando abrir o edital da Caixa, você perde um bonde de 5 anos de contrato e passível de renovação a cada 5 anos. Eu conheço gente que trabalha 15 anos com a Caixa e até ficou numa zona de conforto de, eu tô ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês, então não vou me preocupar em somar setor, não vou me preocupar em fazer mais tipos de trabalhos de avaliações em outros subnichos. Mas oscila, é óbvio que oscila. Então, nós já fizemos, por exemplo, por empresa, teve uma época, 40 e poucos laudos. Com uma empresa, por exemplo, a Carvalho já fez 42 laudos. Eu acho que o topo foi 48, se eu não me engano, 45, 40 e poucos laudos de avaliação por mês. Entende? Isso dá 20 e poucos mil, fácil, sabe? Se você pegar uma média das atividades de 430 a 900 e poucos reais por laudo, pega uma média aí de 500 reais e faz essa conta. Então, isso já aconteceu e pode acontecer. Porém, eu já estava dentro do mercado. Hoje, se você me perguntar quantos vem hoje, Viviane? Uma média de 20 laudos por mês, tá? 20 laudos por mês, faz a conta aí. Isso eu tô falando só com a Caixa, entendeu? Então, quando aparece algum pimpolho falando assim, nossa, mas caiu demais a demanda. Caiu, gente, caiu a demanda. Mas eu vou fazer o quê? A gente vai ficar
Ai, caiu a demanda, nossa, agora eu não ganho mais 20 mil reais só com a Caixa, agora eu ganho 8. Não é isso que você vai fazer. E nem que seja 5 mil, entendeu? Não é isso. Eu tô falando com pessoas que estão ganhando 2, 3 mil reais por mês. Que se conciliar com o trabalho, por exemplo, do banco e vier 5 mil reais a mais, 10 mil reais vai mudar a vida, entende? Por que eu tô falando isso? Porque isso foi o que aconteceu comigo. Eu tive um salto de 3, 4 e alguns meses 5 vezes mais do que eu ganhava com uma empresa. Então, é sobre isso que eu estou te falando, sabe? Então, eu fico bem cansada quando eu vejo esse tipo de posicionamento de, mas com um banco só. Tá, mas o que você está fazendo? Eu só estou cadastrada em uma atividade no Banco do Brasil. Mas daí não tem nem o que eu falar, entendeu? Porque não é esse tipo de prospecção de carreira, não é esse o plano que eu tenho para você. O plano que eu tenho para você é que você tenha uma expertise. Você percebe o quão valioso é você saber uma coisa que é laudo de avaliação e que você consegue multiplicar por atividades, regiões, por setores, por bancos, e o particular é uma consequência. Por que eu falo que o serviço particular ele é uma consequência? Porque não é onde você primeiro vai entrar. Primeiro você entra nos bancos, porque isso já vai te dar um respiro. Que seja um banco porta de entrada, que aumente o seu faturamento de hoje, que é 3 mil, você já subiu para 5. Poxa, né? Você daqui a pouco sobe para 6. Você dobra o que você ganha hoje. O que você faria dobrando pelo menos o seu faturamento hoje? Beleza, subiu o primeiro degrau. E agora? Cadastro, despachou material pro credenciamento, o que eu falo para os meus alunos é: já se cadastra no judicial. Mas se você tem medo até de ouvir essa palavra judicial, porque, nossa, eu não estou preparado para ser perito, para ser uma perita numa situação, você vai ter a expertise que você precisa para exercer aquilo com imparcialidade. É isso, você precisa saber a técnica. Então, faz esse cadastro. Mas eu fiz o cadastro e eu tô esperando aqui chegar alguma coisa. Não. Você vai fazer o cadastro, você vai se apresentar nas vara civil, você vai trabalhar na esfera estadual, na esfera federal. Entende como tem alguns degraus aí, tem portas para você abrir e você talvez esteja atolado neste momento. E o extrajudicial, o que é? O extrajudicial é quando você atua em parceria. Aí você faz parte de uma parte. Ficou meio ruim isso, mas você está vinculado a uma parte. Tem duas pessoas brigando, o perito judicial, que é o avaliador, ele está aqui junto com o juiz, totalmente imparcial, ali na técnica. As duas partes têm um advogado, você fazendo contatos com esses advogados, e contato, talvez nem seja a melhor palavra, a palavra para fazer com os advogados é criar relacionamento técnico, relacionamento profissional com os advogados. Por quê? Porque se você cria um contato com a Dona Maria ou com o seu João, eles talvez vão passar por aquela situação uma vez na vida. O advogado, ele vive disso. Ele é fonte de cliente, entende? Então, o seu contato, primeiramente, tem que ser com o advogado. Às vezes, quem te contrata, se você faz um bom trabalho, depois quem faz parceria com você, às vezes nem é esse advogado aqui. Às vezes é o outro que perdeu a causa, porque o seu laudo foi muito importante para acelerar o processo, para eles não ficarem dando murro em ponta de faca, para esse lado aqui ter um ganho de causa mais rápido, mais eficaz, mais seguro e maior em termos financeiros. Então, às vezes, quem te viu é até o outro lado, que depois pode entrar em contato com você. Mas, o que é importante, né? Aí tudo depende, às vezes você é parceiro desse daqui, né? Continua fazendo outros trabalhos posteriormente, provavelmente. Então, assim, saber que aqui você é assistente técnico, estar desse lado ou você pode estar desse lado. Mas eu não tenho que ser imparcial dentro da técnica.
Você vai trabalhar em prol da norma de avaliação, em prol da técnica, em prol da ética. Nada se sobressai a isso. Mas aqui você tem os intervalos, você tem os coeficientes da norma, você tem como ouvir qual é a história daquele cliente, que aquele advogado está defendendo, para que a sua linha de raciocínio técnica, dentro da técnica, seja fluida tanto quanto e vá pelo mesmo caminho de raciocínio. E isso é o que faz o profissional avaliador ganhar espaço. Por quê? Primeiramente, se for com essa visão muito quadrada, no sentido de, mas é assim, e ponto, super objetivo, vai perder a maior chance da vida de fazer boas parcerias com advogados. Que talvez você precise de 5 advogados que sempre te mandem serviço, para você sempre ter trabalho todo mês, para ter 10 mil reais no mês, entende? Não precisa ter todos os advogados da sua cidade. Então, você fazendo isso, você não sendo tão objetivo, meu trabalho é esse, a avaliação é isso, pronto, tô mandando no seu e-mail. Não, entende? O que você precisa fazer, que é uma grande oportunidade, é você se colocar à disposição, você estar aberto a entender, você perguntar como está sendo a causa, como o que está nos autos, o que realmente, a historinha que está sendo contada ali, porque o advogado ele segue uma história. Quais são as questões emocionais, o que está envolvendo aquilo, por quê? Na sua parte, você não vai falar nada de questão emocional. Um bem, ele não vale nada no sentido, pode valer aqui dentro, mas ele no sentido técnico, ele não vale mais ou menos por uma questão sentimental. Então, você precisa orientar o advogado, que já é um diferencial gigante no mercado, você poder orientar o advogado, olha, mas se a gente falar desse jeito, se fizer as perguntas desse jeito para o perito, isso aqui vai dar um quesito prejudicado, vai ser algo que não vai ser respondido, nós vamos estar perdendo a oportunidade de ter uma resposta que venha de encontro com a conclusão que nós queremos. Então, vamos fazer assim, eu vou seguir na parte técnica dessa forma. Um laudo técnico, o trabalho, os quesitos, que são as perguntinhas que os assistentes técnicos aí, né, fazem para o perito avaliador responder, que é o que está lá, os olhos técnicos do juiz, para ver se arranca uma resposta boa para ajudar no ganho de causa, precisa ser feito a 4 mãos, advogado e engenheiro ou arquiteto avaliador. E isso é, assim, a oportunidade de você ser, assim, o melhor da sua cidade, entende? E quando eu digo sua cidade, não quer dizer que também com assistência técnica ou perícia judicial você vai atuar só na sua cidade. Não! Você pode atuar na região, vai se apresentar nas varas em outras regiões. O advogado daqui às vezes conhece o advogado de lá, sabe? Então, é você saber somar demandas que vai fazer o seu negócio crescer. E aí o particular, ele vem como uma consequência, porque às vezes a dona Maria, que teve uma situação bem sucedida, ela vai falar pro seu Pedro, entendeu? E aí, às vezes o seu Pedro nem está precisando de uma avaliação para uma situação judicial, ele só quer saber quanto vale o imóvel dele. E aí ele chega para você como uma consequência. Ou, se você não vai ficar parado, que é esse perfil de profissional que são minhas crias, né? Se você não vai ficar parado, existem formas de captação, gente. Existem formas de captar cliente, seja você se apresentando em construtoras, em incorporadoras, seja você falando com escritório de contabilidade, que tem pessoas jurídicas na sua carteira, que volta e meia eles precisam fazer atualização, levantamento dos bens das empresas, levantamento patrimonial, e aí o levantamento da parte financeira, eles que fazem, mas a parte patrimonial que envolve bem imóvel é o arquiteto, o engenheiro avaliador que faz. Então ter essas parcerias, incorporadoras que vão fazer loteamentos, empreendimentos, condomínios, que ou precisam para estudo de viabilidade, ou precisam para ter uma consultoria de como proceder, para ser melhor sucedido, ter o melhor retorno depois. E para isso já querem se anteceder e saber o valor da avaliação daquela tipologia, tamanho e características de imóvel.
Você, assim, aqui eu tô te dando vários pontos onde você pode atuar e se diferenciar como avaliador. Primeiro ponto, você ser avaliador, você já é diferente de 83% dos profissionais de engenharia civil e arquitetura. Esse número não sou eu que estou falando, é uma pesquisa, inclusive do CAL, foi uma pesquisa regional, foi uma pesquisa do Rio de Janeiro, porém, é muito aplicável em condições semelhantes a outras regiões, porque é uma amostra muito significativa de engenheiros e arquitetos que trabalham com projetos e obras. Aqui mesmo, quando a gente faz as nossas pesquisas para saber com que vocês trabalham e tal, gente, é assim, gigante, é mais ou menos mesmo, uns 80% dos profissionais que trabalham com projetos e obras. Projeto sai em primeiro lugar, depois sai a execução. Então, se você tá nesse mundo, nessa multidão, tipo, querendo aparecer, sabe? Levantando a mãozinha assim e tá aí atolado, saiba que não é esse o lugar que você vai aparecer. Você vai ter que ser o Zaha Hadid, vai ter que ser um Oscar Niemeyer, um Oscar Niemeyer, um Rui Otaki da vida. Ou assim, o melhor de todos pra você, pelo menos da sua região, da sua cidade, pra você aparecer, sabe? Senão você tá cinza que nem todo mundo. E não é esse o lugar que vai te favorecer, que vai te fazer subir a escadinha dos 10 mil reais. Não é. Esse é um lugar que talvez você vai passar 10 anos, talvez você já esteja há 10 anos ganhando 2, 3, quiçá 4 mil reais, quando estiver vendendo os seus finais de semana, o tempo com seus filhos, tempo com a sua esposa, com seu esposo, com seu parceiro, pra conseguir chegar em 4 mil. E não é um caminho legal, sabe? Porque depois você gasta isso para recuperar a sua saúde, entende? A questão é você ter uma expertise que seja mais valorizada, que te ajude a subir de nível profissional, por você fazer algo diferente dos outros. Então, ser avaliador já é um diferencial. O outro ponto é que quando você é avaliador, você não pode ser um avaliador acomodado. É óbvio isso em qualquer nicho ou subnicho. Você precisa ser um avaliador solucionador, certo? E é isso que é importante. Você saber que você, sendo diferente, você já tem oportunidades que os outros não têm. E aí você começa pelo banco, manda documentação, começa, mas não deixa esfriar e já vai para o judicial, já vai para o extrajudicial, já vai fazendo network, já vai fazendo relacionamento com as pessoas. E esses relacionamentos pode ser até com pessoas, com profissionais da sua própria área de arquitetura e engenharia. Por quê? Porque tem profissionais da arquitetura e engenharia produzindo trabalho para os clientes, fazendo projeto e orçamento para os clientes que vão financiar imóveis. Então eles estão aqui numa ponta. Talvez você seja essa pessoa que está fazendo aí trabalhos para os clientes que vão financiar. Mas, por que não? Se você conhece a área de avaliação, se você tem domínio sobre isso, primeiro que você já otimiza muito e diminui muitos riscos e passa mais confiança, segurança e pode cobrar um valor melhor, mais justo pelo seu cliente, se você fizer esse trabalho. E se você não gosta, não faz projetos, eu não faço projetos há 7, 8 anos, se você não faz projetos, você pode ser a pessoa certa para ser o melhor aliado desse arquiteto ou engenheiro que faz projetos para obras financiadas. Com consultoria, com palestra, com assessoria, entende? Ou até ele terceirizando alguma parte do processo para você. Então, é isso, gente. Bota aí uma lupa nessas oportunidades para você conseguir ver que tem um lugar que não está sendo ocupado, enquanto tem outros lugares que estão super lotados, lotadérrimos, que é de projeto e execução. E hoje eu queria trazer mais do que nunca esse insight. Bancos são portas de entrada. Edital da Caixa é um edital que você vive dele tranquilamente. Mas eu quero uma carreira de avaliador ou avaliadora para você que seja para sempre, entendeu? Que seja que você possa
seguir vários ritmos, que você possa dançar conforme a música em qualquer setor, porque aí você nunca vai ficar sem trabalho. Até hoje, em 7 anos, trabalhando exclusivamente com laudos, eu tive 2 meses que eu fiquei sem trabalho. 2 meses em 7 anos, você está entendendo? Sendo que nesses 7 anos, meus faturamentos foram de 8 a 20 e poucos mil reais por empresa. Então, são 2 meses perto de 7 anos, gente. E aí você consegue ter mais planos para sua vida, entendeu? Você consegue se organizar, consegue começar a pensar em construir uma família, se for a sua vontade. Você começa a pensar, eu vou morar num lugar mais confortável. Você começa a ter o quê? Possibilidade de escolha. E isso respinga nas pessoas que moram com você, isso respinga nas pessoas que trabalham com você, isso respinga na sua família, entendeu? Então, pensar nisso, pensar fora da caixa e dentro da caixa. O que tem dentro e o que tem fora. Como é que eu vou ser diferente dos outros? Isso aí é uma coisa pra vida, sabe? Se tem uma coisa que hoje esse vídeo aqui vai trazer pra você, é você sair desse vídeo e começar a digerir. Às vezes você vai começar a ter insights simplesmente por ter olhado para um lugar que os outros não olharam. E aí você trata os bancos que estão abertos nesse momento como uma porta de entrada, ciente de que tem uma baita escada para você subir. Porque à medida que cada degrau que você sobe, você se torna, você começa a ocupar uma fatia ainda menos ocupada no mercado de avaliação. A cada degrau que você sobe, você ocupa uma fatia menos ocupada no mercado e, consequentemente, mais valorizada. Por quê? Porque vai chegar um nível que vai ter um tipo de trabalho de avaliação que, por mais que tenha pessoas na sociedade que faz avaliação, talvez aquele tipo não faz. Entende? E aí que você vai subindo e, consequentemente, você vai cobrar o justo por aquilo. Então é isso, gente. Projeção de carreira que você consegue deixar essa escada, olha, muito sólida para você construir a sua vida, tá? Então, obrigada pela confiança, obrigado por estarem aqui, obrigado pelas anotações que vocês fazem e principalmente por se colocarem em movimento rumo a essa carreira de avaliação de imóveis urbanos. Fica aqui a minha gratidão, um grande beijo e até a próxima!